Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vou compartilhar com vocês aqui uma história e eu gravei uma série de áudios contando algumas histórias que aconteceram comigo e achei que seria legal compartilhar com vocês para que haja mais assunto no canal também. Às vezes eu não eu faço alguns tutoriais, eu falo sobre textos e eu gostaria de gravar algumas coisas mais aleatórias, assim, uma conversa mais informal com vocês, contando algumas coisas. Na verdade, eu pensei em gravar mesmo, me expor, não nesse canal, porque esse canal ele é mais profissional para divulgar o meu serviço, mas em criar um novo canal e contar essas histórias. Porque eu gosto muito de contar histórias. Eu acho que as minhas histórias são muito engraçadas. E eu acho que vocês iam se divertir muito ouvindo. E interagindo também comigo, enfim. Mas eu não quero me expor aqui. Eu acho isso um pouco complicado. Eu acho que eu não estou preparado para isso, né? Para uma tamanha exposição. Então, principalmente por causa do meu trabalho. Então, eu manterei esses áudios por aqui, né? E eu espero que vocês se divirtam com as histórias e que vocês apreciem as histórias, né? Aprendam alguma coisa com essas histórias. São tantas coisas que eu poderia contar para vocês, pessoal. Tanta coisa que já passou na minha vida que e muita coisa engraçada, assim, sabe? Vamos lá. Primeira, eu eu moro, né, fora e do Brasil e já faz vários anos, acho que já deve fazer uns 4 anos, 5 anos, nem contei ainda, preciso contabilizar, mas acho que 4 anos. E eu tive muitas experiências de Natal fora do país. Não apenas durante esse período em que eu decidi viver fora, mas outros períodos quando eu fiz intercâmbio, por exemplo, né? Eu me lembro que meu primeiro Natal fora do Brasil foi uma coisa muito caótica. Eu não vou contar essa história específica, vai ser. Na verdade, eu vou contar para vocês como é o Natal aqui na Europa, né? Eu quero compartilhar com vocês. Mas esse primeiro Natal que eu passei fora, eu estava na África do Sul e eu estava numa república de, de estudantes, né? Eu fui para lá para poder melhorar meu inglês e fazer um estágio numa ONG, né? Na área administrativa era uma ONG que trabalhava com direitos humanos. Eles tinham projetos para ajudar as pessoas das comunidades ao redor de Cape Town, né? Cidade do Cabo, na África do Sul, projetos relacionados a HIV, né, para combate de HIV, para levar informação para as pessoas sobre a doença e esse tipo de coisa. E projetos na área de saúde, né, projetos sociais também, enfim. E, e tinha essa casa de estudante lá, eu não tinha muito dinheiro na época. Não que eu tenha muito agora, mas assim, em comparação àquele período, eu era bem pobrinho. E era bem pobrinho mesmo, pessoal. Eu trabalhava dando aula particular para sobreviver, assim, sabe? E, e eu trabalhava de domingo a domingo. Tinha os meus clientes fixos, dava aula na casa das pessoas e fui fazendo o meu nome. E eu fiz muitos contatos, muitos, né? Também trabalhava em cursinho. Eu tinha uns 3 empregos, trabalhava em cursinho, trabalhava em uma clínica de apoio psicopedagógico, eu tinha os meus clientes fixos, estudava de manhã, de tarde, de noite, dava aula domingo, sábado. A minha vida era uma loucura. E a minha vida foi uma loucura assim por vários anos, né? Porque eu precisava sobreviver e pagar as minhas contas, né? E eu não ganhava muito dinheiro. Acho que no final, juntando tudo que eu ganhava, devia dar uns R$ 2.000, sabe? Eu mal conseguia pagar a minha comida né, e o lugar que eu morava. E então, nesse período, eu juntava muito dinheiro, assim, eu tentava economizar até na comida para poder viajar. Eu sempre fiz muito isso, eu sempre viajei muito.
né? E investindo em educação, fazendo intercâmbio e tal. Eu lembro que o Natal nesse lugar foi muito assim, meu Deus, foi um choque cultural para mim muito grande, porque não era a minha primeira vez fora do Brasil, já tinha vivido em Malta, na, na é um país que fica próximo da Itália, é uma ilha, né? É um conjunto, é Malta, Comino, Cominoto e, e Gozo, mas é um país só que é Malta. E eu fui para lá estudar inglês, melhorar meu inglês lá. Em 2009, 2010, alguma coisa assim. E mas na África do Sul, quando eu fui fazer esse estágio, também melhorar meu inglês, viajar, eu fiquei um período maior. Em Malta eu fiquei apenas um mês. E no dia do Natal, nós éramos vários estrangeiros, né, na escola, muitos brasileiros, sempre muito brasileiro em todo lugar que eu fui nesses intercâmbios, inclusive muito complicado para poder aprender a língua, porque você ficava rodeado de brasileiro e não falava nada, né? Só ficava falando português com eles. E era bacana, assim, o sentimento de comunidade, as festas que a gente fazia, era tudo muito legal. E você conhece muita gente, interage, né? Aí tem altas histórias assim também para contar, mas enfim. E, e nesse Natal, eu lembro que a gente tinha uma banheira dentro do banheiro. E o pessoal lá da casa de estudante foi lá e eles compraram um montão de gelo, uns, sei lá, uns 7 sacos de gelo. E eles encheram essa banheira de gelo com um monte de bebida. De cerveja, de vodka, de gin. E, nossa, mas tinha tanta coisa lá dentro. E assim foi o meu Natal, né? Foi uma... eu não bebo muito, hoje eu bebo mais do que naquela época, mas naquela época eu não bebia muito. Eu acho que eu tomei um drink lá, mas eu lembro da sensação, não tinha comida, assim, sabe? Ninguém... Nós éramos um grupo de jovens, de pessoas muito jovens, a gente não tinha muita coisa na cabeça. Então, a gente fez uma festa, eu acho que tava todo mundo muito... Tava todo mundo longe da família, então, né? Eu acho que Natal é meio que essa coisa de estar junto da sua família ou dos seus amigos, né? Na Europa tem um conceito diferente, é sobre isso que é esse vídeo, mas enfim. E, e, e aí por isso, né? Todo mundo pegou e fez essa festa, né? E essa era a vibe da casa, era festa, festa e mais festa. E a gente foi chamado a atenção muitas vezes por causa disso, porque incomodando os vizinhos, a polícia já tinha parado lá na porta um monte de vezes, enfim. A gente tacava o terror mesmo lá com essas festas. E, e o meu Natal foi assim, né? Uma música altíssima. No outro dia, a direção da escola baixou lá, porque os vizinhos denunciaram a gente. E, e esse foi o Natal. Não tinha comida, só tinha bebida e música. E é isso. Enfim, voltando aqui para a história que eu quero compartilhar com vocês. Para mim, o Natal, ele tem um significado diferente das pessoas daqui, por exemplo, da Europa. E na Europa, pessoal, o Natal é visto de uma outra maneira. Eu acho que tem a questão da comercialização do Natal, eu não gosto disso, né? Essa coisa vendida. E eu também não gosto muito da visão brasileira do Natal. Eu acho que é uma coisa muito falsa, para ser bem sincero. Essa coisa da família, né? Você tem que se reunir necessariamente, esquecer as suas brigas com seus primos, aí vem tia de não sei aonde que aparece do nada no Natal, e um povo que você nem conhece, assim, às vezes um povo que você nem gosta. Não, mas tem que estar reunido, não sei o quê, tem que fazer as pazes. Algumas pessoas da minha família que eu não suporto. Não suporto desde quando eu era pequeno e não gosto mesmo deles. E nem vou mencionar, mas enfim. E é gente falsa, gente antipática e gente que eu não gosto, né? E assim, a minha pessoa não bate mesmo com aquelas pessoas. Então assim, eu não vejo razão nenhuma para estar do lado dessas pessoas.
né, no Natal. E eu acho que o Natal, a coisa do Natal, né, o espírito do Natal, a relação do amor de Jesus né, e dessa mensagem, devia estar presente todos os dias na nossa vida, em relação à maneira que a gente trata os outros. Eu sei como eu trato os outros, eu trato as pessoas com carinho, eu trato as pessoas com amor, educadamente, qualquer pessoa. Né? É difícil, pessoal, para mim, assim, conhecer uma pessoa e tomar raiva da cara da pessoa, né? Eu tento conhecer as pessoas, né? E não fico julgando tanto as pessoas. Eu tento ser amigo de todo mundo, né? O que é um erro, porque não dá pra gente agradar todo mundo, não é todo mundo que gosta da gente, né? Então, assim, não gosta da gente, a gente tenta ser legal, né? Tem um feedback negativo, paciência. E então eu acho que esse sentimento ele devia estar presente o ano inteiro e não só no Natal. Eu acho uma hipocrisia essa coisa, tipo assim, às vezes a sua própria família não falou com você durante o ano e aí só naquele dia. E tem uma outra coisa. Pelas pesquisas que eu já fiz, parece que Jesus Cristo não nasceu nessa data comercializada hoje. Então, é um pouquinho assim vendido, é um pouquinho comercializado e, e cínico e falso. Essa é a impressão que eu tenho do Natal. De maneira geral, para dizer a verdade. As pessoas estão rodeadas com um grupo que elas não gostam, não se identificam por uma pressão social, se endividam comprando presentes. Às vezes a pessoa nem dinheiro não tem, ou então há uma pressão nos pais sociais tão grande para poder comprar presente para os filhos, e eles também se endividam comprando, porque eu tenho filho, aí vê o filho do filho do filho que ganhou um presente, aí o filho está reclamando, aí tem que comprar também. Ou então ganha e se sente na obrigação de retribuir. Fora a comida, né? Porque tem que ser uma comida especial, porque se não for uma comida especial não é Natal. Gente, eu desconstruí isso tudo na minha cabeça vivendo fora. Hoje é Natal aqui, por exemplo. Ontem eu fiz uma comida super normal. Eu não ia gastar muito dinheiro. Até porque era eu sozinho, né? E aqui na Europa eles passam o Natal de um jeito diferente. Eu vou contar para vocês. Esse é o meu terceiro Natal na Europa. Aqui na Europa, na maioria dos países europeus, tem mercados de Natal, né? Em países mais católicos, como Espanha, por exemplo, é um pouco diferente de alguns outros lugares. Mas, de maneira geral, todos os lugares têm na Europa essas barracas de Natal. Na Hungria, quando eu morei na Hungria, aqui na Croácia, na Alemanha, enfim. E aí o que, que eles fazem lá? Eles montam essas barracas um mês antes do Natal e todo mundo vai, né, à noite, fica aberto todo dia de noite, domingo a domingo, nesses lugares que tem essas barracas. E é tipo festa junina, assim, sabe? Realmente a impressão que eu tenho é que parece festa junina, de verdade, assim. E aí, inclusive porque eles ficam comendo salsicha, gente. Eu acho uma coisa assim, tão sem noção. E aí, teve um Natal assim que eu meio que perdi a paciência. Eu tava em Split, na Croácia, que é uma área de praia. E eu tinha muitos amigos lá e a gente tinha marcado de passar o Natal num restaurante para ninguém cozinhar em casa. E aí tinha um menu lá, um cardápio e tal. E a gente era muito amigo mesmo. Só que todo mundo brigou com todo mundo, foi a maior confusão. E uma das meninas, que era minha amiga, não gostava da outra menina, que era minha amiga também, e elas brigaram lá e disseram que não ia mais. No final da história, a maioria do pessoal não foi, né? E ficaram 4 pessoas. E elas também não tinham muito dinheiro e não queriam ir ao restaurante lá que eu tinha marcado para todo mundo ir. Eu tive que desmarcar. E E aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, eu vou comer aqui na minha casa com a minha família. Eu não tava com a minha família lá, né? Então eu não ia fazer comida só pra mim. E eu não tava na vibe de cozinhar, né? De fazer nada assim. Não que seja um problema fazer alguma coisa só pra mim, né? Dessa vez eu fiz aqui, eu não fiz nada tão elaborado, sabe? Aquele tanto de comida que a gente costuma fazer,
porque eu tenho uma outra visão do Natal, né? Eu não coloco ela nessa coisa da comida, como a gente coloca no Brasil, né? Para mim, um prato. Eu, por exemplo, ia cozinhar aqui um salmão no Natal, que é uma coisa que eu gosto. Só que eu não achei um filé bacana no mercado. Eu comprei, acabei comprando tipo um cupim, assim, uma carne de cupim bem temperada. E eu assei, ficou uma delícia. Eu comi essa carne com queijo e umas outras coisas aqui. Mas não tinha uva passa, não tinha nada disso. E aí o pessoal se reuniu com a família deles lá na cidade deles. Eu fiquei em casa lá, né, me arrumando. E aí quando deu 8 horas da noite, eles já tinham jantado com a família deles. Não tem essa coisa de esperar a virada, de esperar da meia-noite, blá blá blá, igual no Brasil. E vai todo mundo pra rua. E as ruas ficam lotadas com os mercados de Natal. E todo mundo com música bem alta, todo mundo bebendo vinho quente, tipo quentão. Eles chamam isso aqui de mulled wine. Eu acho que é isso o nome. Não tô lembrado agora, acho que sim. E comendo salsicha. E tipo assim, é um. Aqui na Croácia, em Zagreb, na capital, dessa vez eu comi um cachorro quente um pouquinho melhor, assim. Meio doce demais, tipo mel com cebola, umas coisas assim, muito nada a ver, assim, gente do céu. É porque a gente no Brasil é acostumado com arroz de forno, salpicão. Nossa, minha boca até enche d'água agora. Ai, essa comida da minha mãe. Rabanada, essas coisas. E chega aqui, eles comem salsicha. Nossa, aí eu lembro que esses meus amigos me levaram nessas barracas de Natal lotada, 8 horas da noite. Gente, eles deviam passar em casa com a família deles. Então, assim, completamente diferente da gente. Eles têm uma janta cedo e depois vai todo mundo pra rua com os amigos, né? Nem com os pais. E aí, eles me levaram lá pra uma mesa lá, cheia de gente pela cidade, bebendo vinho, com música, e comendo salsicha. E falaram, você quer uma salsicha? Aí eu, não. E eu tomei uma raiva desse negócio de mercado de Natal aqui no Natal, que eu nem saio mais. Porque é uma coisa assim, meio social, assim. Não é essa coisa tão da família. No Brasil a gente tem isso muito preso com a família, né? E aqui, é claro que a gente celebra, né? Faz amigo oculto com os amigos no trabalho, ou faz um almoço especial com os amigos, né? Mas no dia do Natal é com a família, é sagrado com a família, né? No Brasil. E aqui não. Aqui não é assim. É, tem também esses encontros anteriores. E no dia do Natal mesmo, as pessoas vão para essa, esses mercados de Natal. Tem alguns países, por exemplo, a minha amiga da Suécia diz que lá essas barraquinhas de Natal, elas não. Ninguém vai para essas barraquinhas no dia do Natal, né? Bem, as experiências que eu tive foram essas. Aqui na Croácia, na Hungria, todo mundo ia para as barracas de Natal à noite e tomar vinho quente e comer salsicha. Inclusive, a Croácia foi premiada, ganhou 3 vezes consecutivas o prêmio de melhor mercado de Natal europeu. Então, aqui tem, por exemplo, dá para você patinar no gelo, aí tem as barraquinhas, fica tudo muito bonito, enfeitado. Todo mundo enfeita tudo, as casas, assim, é bem legal. Né? Mas a experiência é mais assim, né? E não tem essa coisa do consumo como a gente tem no Brasil. Nesse sentido aqui, eu acho que na Europa é uma coisa mais menos capitalista, né? Então não tem essa relação toda com o dinheiro, com o presente. Eles já não ligam aqui muito com umas coisas que a gente liga demais no Brasil, né? Como com aparência, com até com questão de higiene, sei lá, de escovar os dentes. O povo aqui não escova os dentes, nem sabe beijar, pessoal. Enfim. E, e no Natal é meio que assim também, meio desligado, entendeu? Não tem essa, não é, você não precisa se sentir tão especial como no Brasil. Foi essa a sensação que eu tive vivendo esses anos em países europeus e passando Natal em países europeus. Essa coisa de você se sentir especial demais, assim, tem que ter a comida especial, tem que ter o presente especial, tem que ter a roupa especial. Aqui não tem isso. Eu acho que até por isso há uma certa igualdade social maior.
porque as pessoas não tentam se diferenciar tanto, né? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Ficou bem grande, né? Mas eu quero gravar mais, contar mais histórias para vocês sobre a minha vida e compartilhar no canal, pessoal. Um abraço para vocês. Feliz Natal. Tchau, tchau.